Pessoal, muito bom dia a todos. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês. Nono encontro, né? Então, a gente podia fazer uma retrospectiva rápida aqui do que a gente já viu, né? Porque eu tenho certeza que a gente não é mais aquela pessoa que era há 9 encontros atrás. Já mudou alguma coisa na nossa vida, né? E a gente passou por algumas etapas de conhecimento, de conteúdos, né, que foram trazidos, que nos colocaram a uma realidade que é nossa. Nos colocaram a nossa realidade, né, de que somos espíritos. Talvez, né, eu acho que eu fiz essa pergunta aqui, se alguém tinha medo de espírito, né, porque talvez, né, há aqueles que tinham medo de espíritos, já estão tendo um outro olhar para isso, né? E hoje, nesse nosso nono encontro, nós falaremos sobre a vida no mundo espiritual. Olha que coisa fantástica, né? Bom, essa retrospectiva que eu estou propondo, a gente falou lá na primeira aula o que é o espiritismo, né? Todo mundo lembra que foi aquela aula que é um tanto histórica, né? Uma aula que a gente só fala de datas, do que ocorria na época da codificação, né? Da pessoa que codificou, né? Quem era o cara, né? Aí na aula 2, a gente falou sobre Deus, né? E aí a gente refletiu sobre uma desconstrução, que é uma desconstrução possível, porque nós antropoformizamos, quase que a palavra não sai, né? Criamos um Deus à nossa imagem e semelhança, né? A gente humaniza, né, Deus. E aí o Espiritismo vem trazer questões para que a gente desconstrua essa ideia, né, e siga com o Criador. Aí na aula 3 a gente falou que esse Deus, Criador, ele cria 2 princípios, o princípio espiritual e o princípio material. O princípio espiritual vai se desenvolver, na aula 5 a gente viu sobre a evolução, e vai se tornar espírito. Esse espírito, evoluindo, ele é livre, né? Vimos isso na aula 5, ele se liberta, ele não está atrelado ao corpo definitivamente, ou seja, esse embotamento material, ainda que espetacular, né? O corpo físico é algo fantástico, né? Espetacular, mas não estamos atrelados a ele definitivamente, por mais que num momento, num período reencarnatório, a gente se liberta parcialmente dele. E, como um mecanismo de evolução, reencarnamos. Então, vimos na aula 6 os aspectos científicos da reencarnação, na aula 7 os aspectos reeducativos, com aquele propósito de desconstruirmos também aquela questão de que pagamos, né? Fizemos errado, tem que pagar, né? Lê do engano, não é exatamente por esse motivo, mas sim pelo motivo da reeducação. Fizemos errado, é necessário que passe por uma situação semelhante que lhe ofereça a condição do aprendizado para que você aprenda. Uma vez aprendido, não precisa mais passar por situações que te ofereçam aquele aprendizado. Então, reeducação como processo educativo. E aí, enfim, semana passada, vimos o planejamento, né? O processamento da reencarnação, de que forma, quando ocorre, como ocorre, né? Existe, de fato, algo pré-planejado, aquela ideia do Maktub, né? Do destino, né? Não é assim, as coisas estão postas de forma a ser possível acontecer, né? No aspecto da probabilidade, mas nada está escrito que vai ser assim, né? Tudo pode mudar, quem decide é o Espírito. Bom, mas esse Espírito que foi criado por Deus, que se desenvolveu na matéria, que se transformou em Espírito, que é livre, que evolui,
que reencarna, ele vive aonde? E agora? Houve uma época que eu pensava que a vida espiritual era o top das galáxias, que inclusive as pessoas que eram muito espiritualizadas eram as mais evoluídas. Era o que eu pensava. Eu hoje mudei de ideia. O que vocês acham? Uma pessoa que é muito espiritualizada, aquela pessoa que está o tempo todo rezando e vendo as questões espirituais, é uma pessoa muito evoluída? O que vocês acham? Hã? Será? Será que se resume apenas nessa dimensão de desenvolvimento? Ou será que tem outros aspectos, outras dimensões da vida para que a gente se desenvolva? Na oração da Alessandra hoje, ela falou assim: por que viemos aqui hoje? Por que viemos aqui hoje? Já pensaram nisso? Porque alguma habilidade com o que a vida te entrega, a gente vai adquirir em qualquer momento. Então, a transitoriedade entre estarmos na matéria, estarmos encarnados, né? E não estarmos encarnados, estamos vivendo a vida espiritual fora da matéria densa, né? Porque a gente não sai da matéria porque mesmo no mundo espiritual continua sendo matéria, uma matéria sutil, mas é matéria. Ela vai nos oferecer oportunidades diferentes de aprendizado. Então, na matéria ou fora da matéria densa, nós teremos sempre oportunidade de desenvolvimento, de aprendizado, de evolução, né? Bom, mas quando desencarnamos, para onde vamos? Você sabe, eu era jovem há pouco tempo, né? Estou jovem bastante tempo agora, mas quando eu era jovem há pouco tempo, eu tinha uma ideia. Eu morava numa rua lá em Botafogo, no Rio, bairro do Botafogo. Aliás, eu digo aos Bahias e aos Vitória, sou botafoguense, viu? E digo que sou botafoguense porque morei no bairro de Botafogo, meu avô era botafoguense, não entendo nada de futebol, não sei nem se a bola é redonda, já tenho minhas dúvidas que eu já não mais, não entendo nada de futebol, mas digo que sou Botafogo em homenagem ao meu avô. Também, olha, já achei uma amiga de time aqui. E aí, eu nem sei se o Botafogo está bem ou se está mal, que eu não... Está ótimo, né? Que bom, mas nem sei, porque eu não entendo nada, não acompanho, não entendo nada de futebol, mas digo que sou Botafogo em homenagem ao meu avô, que era envolvido lá com o clube, eu morava no bairro e tal. Bom, mas quando eu era jovem há pouco tempo, a gente brincava na rua, e aí, 10 horas da noite, tinha que ir para casa. Era a hora que tinha que subir, né? E o meu amigo, né, que era meu amigão mesmo, ele tinha que subir um pouco antes, porque o pai dele chegava do trabalho entre 8h30 e 9 horas. E quando ele chegava do trabalho, ele já queria que ele estivesse em casa. E aí a turma toda ficava de olho. Quando a gente via que o pai dele apontava lá, a gente já falava: Fábio, tem que ir para casa, Fábio. E ele corria para subir. Mas às vezes escapava, a gente não via o pai dele chegando, e ele já chegava dando uns catiripapos assim na orelha do Fábio, né? Para casa, menino, e tal, né? E aquilo a gente ficava com uma raiva danada do pai dele, né? Porque brigava com o nosso amigo daquele jeito. Um belo dia, porque isso é a curva ABC da vida. A gente nasce, cresce e morre, né? O pai do Fábio desencarnou. E aí eu ouvia as pessoas falando assim: que Deus o tenha num bom lugar. A gente fala assim, né? Que Deus não tem. Aí eu era, você vê que danado menino, né? Eu falava assim: que vai ter em bom lugar nada, ele batia no meu amigo, que esse cara vai para bom lugar nenhum, né? Porque ele batia no meu amigo, tá? E aí, mas é aquela ideia que a gente tem, que quando a pessoa morre, né, vira, né, a entidade. Não, agora vai para um santo lugar, né?
Talvez. Eu não, né, eu não ia falar um negócio desse, mas eu, né, eu não ia falar um negócio desse, mas é o que a gente pensava, que eu falava, ele batia no meu amigo, né, por nada, só porque ele estava ali brincando, e a gente ficava brincando ali, não tinha nada demais. Então, e todo mundo falava, não, santo homem, que Deus o tenha no seu lugar e tal, né? E eu falava, duvido, né, que seja assim. Imagina, menino, né? Aí, depois surgiu aquela curiosidade assim, e aí, né? Aí ele morreu, desencarnou, naquela época eu não era nem espírita, nem pensava em desencarnar, mas está fazendo o que lá do outro lado, né? Aí, de novo, vem o outro senso comum, né? Aquela ideia do senso comum, que quando desencarna, vira santo, né? Morreu, vai para o outro lado, pronto, virou entidade, né? É o espírito. E aí, se o espírito vem e fala alguma coisa, a gente, sim senhor, né? Porque é o espírito. Mas imagine o seguinte, a morte não tem o condão, sabe aquela varinha mágica, né? Varinha de condão? Não tem o condão de transformar as pessoas. Então, sabe o que acontece? Seremos, após a morte, exatamente aquilo que somos antes dela. Então, a morte não transforma ninguém. Sabe o que transforma? Aqui, ó, as nossas experiências, né? A nossa vida de relação, né? Os nossos aprendizados, esses transformam, né? A morte em si é um momento de transição de dimensão. Saímos dessa dimensão e seguimos para uma outra dimensão que chamamos de mundo espiritual, de pátria espiritual, né? Mas não muda absolutamente nada naquilo que somos. Todas as nossas aquisições, ou seja, tudo aquilo que a gente já adquiriu de qualidades, né, de méritos, serão nossos. Todas aquelas necessidades que ainda teremos de nos despojar daquilo que não precisamos mais, das nossas vicissitudes, né, das nossas más inclinações, também estarão conosco. Então, seremos o que somos. Pensando assim, né, a gente vai querer aproveitar o máximo a nossa reencarnação, porque é um mecanismo, né, de evolução mesmo, de avanço, de mudança, né, para que não continuemos sendo aquilo que éramos, né? Não será a morte que vai mudar isso. Bom, é sobre isso que falaremos hoje, né? Eu me empolgo aqui, daqui a pouco eu já falei dos slides todos, então vamos olhar para os slides ali e ver quais são os nossos propósitos. Primeiro, nosso objetivo geral, né? A percepção de que os espíritos, quando desencarnados, têm uma vida social, espiritual, de acordo com os seus níveis de evolução. Ou seja, não muda, o que muda é a densidade da matéria, mas aquilo que somos aqui é o que seremos lá, né? Não vai ter nada de diferente, né? Tem trabalho, uma vez eu ouvi uma senhora falando assim, não, descansou, ledo engano, vai trabalhar lá, está achando que vai ficar lá o quê? Aliás, né, só o pessoal que é jovem há muito tempo igual a mim, vai lembrar de uma novela que tinha na Globo, era A Viagem, lembra? Aquela novela tinha uma coisa que me incomodava, era maravilhosa, eu sempre gostei muito da coisa de cinema, né, das artes cênicas e tal, mas era maravilhosa nesse sentido, né? Dentro de uma arte cênica e tal. Mas tinha um negócio que quando lá não era o Alexandre, era o Malvadão, como era o nome do cara, rapaz? Era Cristiane Tornoni, que era a Diná, e o outro, acho que era Antônio, o Antônio Fagundes, mas o personagem eu não me lembro o nome, era o Antônio Fagundes e ela. Quando eles desencarnaram, o céu que eles foram era aquele campo verdinho, assim, coelhinhos branquinhos saltitantes, e aquele negocinho assim, né? Mas aquilo devia ser um negócio chato, né? Porque eu fico pensando, aliás, Otávio, isso aí, pois é, era o Antônio Fagundes,
e a Diná, que era a Cristiane Torlone. E aí eu ficava pensando, mas que coisa chata, meu Deus, que mundo deve ser esse de coelhinho pulando ali? Eu não ouvia, mas devia ter som de harpa também, né, para ficar naquele negócio, que era piano. Era um negócio chato, eu ficava pensando. Primeiro que hoje eu penso o seguinte, se eu desencarnar e não tiver churrasco lá do outro lado, eu já vou achar que tem alguma coisa de errado. Tem que ter, porque churrasco é vida. Então, não é possível que não vai chegar lá do outro lado e vão ficar só graminha, verdinha, coelhinho. Não pode, tem que ter alguma coisa. Então a gente acha, né, que vai encontrar esse céu, ledo engano, porque a gente vai encontrar trabalho, a gente vai encontrar vida, família, pessoas, né? Espíritos, não é aquilo que a gente vem falando? Espíritos são pessoas, pessoas são espíritos. É o que a gente vai encontrar lá. Então, quem está pensando que vai encontrar graminha com coelhinho pulando, pode mudar de ideia, porque não é isso, né? A gente vai ter uma vida normal. Agora, é claro que também, quando a gente está falando de vida espiritual, tem outras cidades, né? Porque até antigamente a gente falava assim, colônias. Colônias era há muito tempo. Hoje, eu mudei aqui para Salvador, foi ano 2000, né? 2000, isso aí. Dia 2 de fevereiro do ano 2000. A paralela era mato de um lado e mato do outro. Não tinha nada ali, era aquela pista que passava ali no meio do mato, praticamente, né? Hoje, como é que está? Cada prédio ali, condomínios lindíssimos, né? Então, estou falando de 20 anos, 23 anos, né? Agora, acha que na vida espiritual é a mesma coisa? Claro, está evoluindo também. Então, a gente fica com aquela ideia assim de colônia, não tem mais colônias, tem cidades estruturadas, né? E quando a gente passa por essa transição, então, que chamamos da morte do corpo físico ou desencarne do espírito, a gente vai ser levado naturalmente para um local desses, compatível com o que somos, né? Então, de novo, se alguém, né, pretende ir para um lugar bom, tem que fazer o quê? Agora, não é depois, né? Agora. Então, a oportunidade... Eu tenho um amigo meu que fala assim, ele até mudou para o Rio de volta. Ele falava assim, o fulano é uma encarnação perdida. Aí eu ficava pensando assim, qual era o sentido, né, daquilo que ele falava? Era uma pessoa que não se esforça em nada, né? Fica ali esperando que o mundo acabe em barranco para ele morrer encostado, né? Então, não produz, não faz nada para si próprio. Não estou dizendo nem fazer para ninguém, não, né? Fazer para si, tem que, né, se movimentar. Aí ele dizia isso, ele falava assim, o fulano é uma reencarnação perdida. Aí, então, não sejamos nós uma encarnação perdida, né? Vamos nos movimentar no sentido de quando a gente chegar para lá. Eu houve uma época que eu falava, o filme Nosso Lar, o livro, né, Cidade Maravilhosa, eu falava, nossa, eu quero ir para lá. Quando eu desencarnar, eu quero ir para o Nosso Lar. Hoje eu já estou, porque eu sou assim mesmo, hoje eu já não estou querendo nem Nosso Lar mais, eu estou querendo algo melhor do que o Nosso Lar, porque eu descobri, a gente vai falar aí, que o Nosso Lar fica ali pertinho do umbral. Já ouviram falar do umbral? Pois é, fica ali pertinho. Eu já não estou querendo nem Nosso Lar mais. E depois de mais 3 encarnações, né, com convivência com alguns espíritos, eu estou me melhorando. Estou me melhorando. Então, é assim a vida, a gente vai aprendendo, né? Então, pois é, vou ficar bom. É o troco que eu estou dando. Você denunciou que eu esqueci de comprar o barbeador. Mas foi isso mesmo, fomos no mercado, quando chegou em casa, eu fui assim, com essa cara, aí quando chegou em casa eu falei, não comprei o barbeador. Ela falou, não acredito nisso. Eu falei, é verdade, eu comprei, vou ter que passar na farmácia agora para comprar. Bom, então, até agora nós só falamos do objetivo principal, né? Então, olha os objetivos específicos. Entender as variações do fluido cósmico. Por quê? A gente está falando de matéria. Porque quando a gente fala da matéria densa, dessa dimensão física, essa aqui a gente já conhece, todo mundo sabe o que é isso, né? Corpo físico e tal. Mas quando a gente fala de vida no mundo espiritual, a gente acha que não é matéria, mas é. Então, é também uma densificação daquele fluido primordial, chamado fluido cósmico universal. Então, a gente vai falar um pouco sobre ele. E as percepções das diferentes situações em que vivem os espíritos, bem como os diferentes modelos de organizações astrais. Por quê?
teremos um lugar exatamente adequado às nossas necessidades, mais à nossa vibração, àquilo que somos. Então, se eu sou uma pessoa que acredito numa determinada coisa, encontrarei pessoas com a mesma frequência de pensamento. E será esse o grupamento de pessoas que estarão no meu entorno. Bom, passei demais. Entender que as missões e ocupações dos espíritos variam de acordo com seus níveis de evolução, aquilo que eu falei, a morte não tem um condão de transformação, ou seja, seremos o que somos, com as nossas habilidades adquiridas, mas também com as nossas necessidades de aquisição de outras habilidades. Perceber que os espíritos se organizam em cidades e que continua sua individualidade no mundo espiritual, né? A gente acabou de falar que aquela ideia lá da novela Viagem é só boa como novela, mas não é uma realidade, né? A gente não vai encontrar graminha verdinha com um monte de coelhinho pulando, nada disso. E, então, vida espiritual, para onde vamos ao desencarnar? Já essa introdução toda já deu a dica, né? Quando desencarnamos, então, seremos levados naturalmente, porque é uma questão vibratória, para um local compatível com a nossa vibração. Aí, então, o espírito será atraído vibratoriamente para regiões astrais com que se afiniza moralmente. E aí, de novo, nos remete a essa reflexão, né? Se a gente quer algo melhor, qual é a oportunidade de ter esse melhor depois? É agora, né? Não é esperar, né? O meu conterrâneo, gosto muito dele, mas não concordo com ele, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, totalmente errado, só é bom na música, né? Totalmente errado. A gente tem que, não é a vida que vai me levar, é eu que vou fazer na vida aquilo que eu quero para mim, né? Eu vi o Juvenal, deixa eu ver, Genival foi coçar a cabeça ali, eu pensei que era pergunta, já estava parando aqui para esperar, está só se coçando aqui. Eu esqueci de fazer aqueles acordos, né, gente? Então, não esqueçam disso, se quiserem perguntar a qualquer momento, só levantar o braço, a turma está doida aí para fazer o treino da manhã, de caminhar aí entre vocês para levar o microfone, mas só aguardem chegar o microfone. Se qualquer pergunta, pode levantar o braço e façam, não fiquem acanhados, não. Na aula 9, eu já até não falo mais, porque já sei que o pessoal já perdeu a vergonha. Não é que ficaram sem vergonha, mas já perderam a vergonha de ficar perguntando. Então, podem. Sempre tem aluno novo, né? Pois é, então, aluno novo, não fique envergonhado. Se tiver pergunta, façam. Só precisa levantar o braço e aguardar o microfone chegar, para que a gente tenha na gravação a pergunta e a resposta, certo? Bom, então, a vida espiritual é a vida verdadeira? É uma pergunta para vocês. O que vocês acham? Será que sim? Ou será que não? Então, quando a gente está aqui na matéria, que está encarnado, não vale? É uma passagem. Mas também é uma passagem lá, porque a gente passa um tempinho lá, passa um tempinho aqui, passa um tempinho lá, passa um tempinho aqui. Hã? Se complementam, né? Um aprendizado aqui e lá, né? Então, sabe qual é a minha opinião a respeito disso? Sabe qual é a mais importante? É a vida do espírito. E a vida do espírito passa por estarmos encarnados e desencarnados, né? Então, quando a gente fala vida espiritual, é porque é claro que eu estava fazendo uma provocação para vocês, a gente associa àquele momento em que a gente está fora da carne. Mas a vida espiritual, ela é contínua, é a vida do espírito, porque somos seres espirituais, né? A gente faz muito comumente uma inversão,
né? Eu acho que já falei sobre isso, mas outros expositores aqui já falaram também, que a gente olha como se fôssemos um corpo e que eu tenho um espírito, né? É ledo engano. Eu sou o espírito e que nesse momento tenho um corpo. Então, eu sou o espírito nesse momento encarnado, mas a vida do espírito é esse contínuo, né, que passa pelo encarnado e o desencarnado. Pois não. Bom dia. Bom Luiz, dia. eu acho que muita gente, eu me coloco nisso, fica torcendo para que a vida espiritual seja a vida verdadeira, porque fica pensando, pronto, quando eu desencarnar eu vou ter a paz, eu vou saber de toda a verdade, vou ser mais feliz. Eu acho, pelo menos eu almejo isso. É como se fosse, meu Deus, tomara mesmo que ela seja a verdadeira, né? Que se descortine, assim, todo o mistério, por que acontece tantas essas coisas, ou esse conflito, por que essa pessoa tem esse problema comigo, ou por que não deu certo tal coisa. Então, assim, por isso que eu espero muito que a vida, quando desencarna, seja, pronto, gente, cheguei, eita, que essa viagem teve isso, isso e isso, bora aqui, pessoal. Enfim, você acha que muita gente pensa, almeja isso, ou porque acaba não conseguindo lidar com os problemas daqui e acaba jogando para depois, assim? Eu vou ficar com a segunda opção. E o que eu estou falando agora é a minha impressão, não é uma verdade, não, é o que eu penso nesse momento. A gente tem uma tendência muito clara e fácil de jogar a sujeira para baixo do tapete, né? De deixar para resolver depois. E aí, com essa impressão de que... aliás, com a impressão de que teremos todas as respostas, né, também depois da vida corpórea, então a gente acaba empurrando para lá. Mas a minha opinião nesse sentido é que não façamos isso, que tente resolver o que puder resolver aqui. É claro que a gente às vezes não consegue resolver tudo. O que a gente não resolver, muita coisa também será esclarecido, claro, quando desencarnar. Mas não vamos esperar que todas as respostas vão ser encontradas, porque talvez não, porque não significa que, porque desencarnou, você tem acesso a tudo. Há uma ampliação, vamos dizer assim, não só da consciência, mas do seu saber, do seu conhecimento, porque esse personagem que forjamos, então o Luiz Carlos é um personagem que foi forjado pelo espírito que eu sou nessa encarnação. E ele foi montado baseado em habilidades de vidas pretéritas, em necessidades da vida presente, né, das aquisições que eu ainda preciso fazer, daquilo que eu já sabia e que me remeteria a essa evolução. Bom, quando esse personagem não existir mais, porque o Luiz Carlos não vai existir mais quando eu morrer, quando o corpo morrer, quando eu desencarnar. Luiz Carlos deixa de existir. A gente forja um novo personagem, que vai ser o Luiz Carlos, mais a Maria, mais a Antonieta, mais o Joaquim, que eu fui. Então, é a soma, né, de todas aquelas experiências que eu já tive em outras encarnações, mais a que eu trouxe dessa. Então, já não é mais o Luiz Carlos puro. Então, isso nos dá uma certa sensação de que vamos encontrar todas as respostas, porque o Luiz Carlos tinha necessidade. Eu fico o tempo todo brincando da minha relação, né, com a Alessandra, que é um resgate, não sei o quê. Claro que isso é uma brincadeira, provocação só de marido e mulher. Mas há uma ideia e uma história verdadeira nisso, que um propósito há nesse encontro. Porque, eu não sei se eu contei para vocês aqui na outra aula, eu era criança e eu tinha um sonho. Eu sonhava com uma pessoa, uma mulher. E era um sonho recorrente, acontecia. Um belo dia, e enquanto isso eu casei, enquanto isso eu namorei um bocado e tal. Aí um belo dia eu conheci. Quando eu conheci ela, que eu olhei, eu falei, é a mulher do meu sonho. E aí eu já estava separado, aí eu me divorciei. E aí a gente casou. E essa amizade. Era essa amizade. Então, quer dizer, algo que estava na outra encarnação. Aí eu estou contando isso para dizer o seguinte:
Isso é uma ideia que a gente tem. Aí, quando desencarnar, a gente vai ter a certeza. Bom, será que era isso mesmo? A gente combinou isso antes para que a gente esteja aqui? Será que isso realmente é algo verdadeiro? Sim, e vai ter a certeza mesmo, é isso. Até que ponto a gente vai saber, vai ter essas respostas? Olha, aquela pessoa que teve aquele conflito porque, na verdade, você tinha matado na outra encarnação. Sua mãe que teve isso com você foi seu marido, e aí você traiu e teve isso. Até que ponto a gente vai saber essas respostas? Desencarnou, aí vai, pronto, vem cá, minha linda, aconteceu isso, você né, desencarnou, vamos aqui aos pouquinhos e vai tudo sabendo. É isso. Até que ponto? Isso é merecimento, isso é evolução espiritual, ou mesmo pessoas que não têm essa evolução, mas sim vai ter isso da misericórdia divina, de falar, não, você vai saber, porque você é um filho de Deus, você é um espírito, e você passou por essa vida aí encarnada, você tem direito sim de saber de algumas coisas, é isso. Então eu quero saber até que ponto vai ser nos mostrado isso, os motivos, e saber da nossa vida, das outras encarnações, para acalmar o coração e para ajudar na evolução. Pronto. Então, até que ponto você vai saber sobre isso? Até o ponto de que isso lhe ajude de alguma forma. Porque a gente, exatamente o que eu quero dizer, a gente está criando muitas expectativas de saber tudo. Agora, você precisa saber aquilo que vai lhe ajudar de alguma forma. Se isso que você vai saber vai lhe oportunizar uma nova situação favorável, né, de evolução, ou se aquilo que você vai saber vai resolver algum conflito com você, beleza, você vai saber. Mas a gente não vai saber de tudo, né? Algumas questões talvez não sejam, não é que não sejam possíveis, mas não sejam necessárias. Então, o que eu quero dizer é que a gente precisa não criar essa expectativa de que lá será a verdade absoluta de tudo, que a gente vai resolver tudo. Porque isso me dá a sensação, e aí eu estou falando de novo da minha impressão, me dá a sensação de estagnação. Eu vou deixar para lá, para resolver lá, né? E eu não me faço um movimento nesse momento de resolver aqui, né? Então, aquela história da fé, você já ouviu, né, que a pessoa tem fé que vai acontecer alguma coisa e porque ela tem fé que aquilo aconteça, ela não se movimenta. Então, a fé parece ser uma coisa muito boa, né? Mas ela pode ser algo estagnador. Então, a ideia de que a gente vai ter todas as respostas no final e não me movimentar para que eu resolva, né, e talvez não tenha necessidade de ter mais nenhuma resposta porque está tudo resolvido, também é estagnadora. Então, a minha preocupação é nesse sentido. Mas saberemos aquilo que for importante para sabermos. Não, eu tinha pedido para perguntar, mas foi basicamente o que ela perguntou. Que eu entendi que a gente tem que aproveitar essa encarnação para evoluir e ir lá para um lugar com a vibração parecida com a nossa que a gente adquiriu aqui. Mas aí eu tinha dúvida de que se em algum momento, quando a gente chegasse lá, a gente teria a oportunidade e clareza de chegar nesse ponto aí, de dizer, olha, aquela situação que aconteceu seria para você aprender determinada habilidade e aprender isso já lá na vida espiritual. Uma pessoa que vai explicar, olha, isso aqui foi por... Não sei se vai ter uma pessoa assim. A minha dúvida era essa. Mas... E aí lá você adquirir essa consciência e levar isso para a sua próxima encarnação, entendeu? Uhum. Não sei se tem uma pessoa específica com essa função, né, de dizer, olha, né, quando você estava caminhando aqui, que aconteceu aquilo, foi por isso ou foi por aquilo. Não sei dizer se teria alguém assim. Mas o embotamento da matéria, vamos dizer assim, ele é um tanto limitador para a consciência. Na matéria você tem um limite. Quando você desencarna, isso se amplia um pouco. Talvez você mesmo tenha um entendimento daquilo que você viveu e que serviu como aprendizado e que não precise alguém que fique apontando aqui e ali. Talvez você mesmo vá perceber. E se não perceber, também não tem problema, está tudo bem, porque a gente, de novo, vai criar uma expectativa de algo que não aconteceu e a gente vai ficar frustrado por isso. Se não aconteceu, é porque não era necessário. Então, também não tem problema se não acontecer.
Bom dia. Onde é o lá, se não aqui? Onde é o lá? Se não aqui. Boa, muito boa. Porque, considerando que você é o espírito, Aham, o lá é o agora. é. E não existe retrogressão. Você não Pois é. evolui espiritualmente. Então, por Muito que bom. você estaria preocupado em ter respostas O Hannah, para é isso? isso, para coisas que você não sabe se é necessário, porque você não está no lá. Se a gente viver mais no aqui e você projetar a sua existência no sentido de ser, realmente ser, eu acredito que muitas dessas dúvidas elas vão se dirimir. Perfeito, Hannah. Anota o nome dela aí, porque a próxima aula já vai ficar na fila para fazer, que ela já pegou o cerne da questão. Então, ó, você sabe que tem uma coisa que a gente tem a mania, quando fala assim, ó, quer ver? Quando fala assim, onde é o céu? Aí a gente faz assim, né? Onde é o inferno? Aí a gente faz assim, né? Onde é a mente? Onde aponta para onde? Para aqui, né? É verdade isso? Ó, o céu e o inferno, primeiro que isso é uma ideia, né, católica, né, uma ideia de outra filosofia. Se eu falar que é o céu ou que é o inferno, é a mesma coisa, porque a gente está falando de dimensões, né? Quando eu estou falando a mente, a gente aponta para o cérebro, né? Mas se eu falar a mente e apontar para cá, é a mente, está no corpo todo, porque a gente está falando de dimensões. Então, ó, o lá, o aqui, né? É o presente, é o que a gente está vivendo agora. É isso que é realmente importante, né? A gente tentar agora fazer o que a gente precisa fazer, né? Não estar estagnado. Muito boa a sacada, Hannah. Dona Luísa, minha xará. Professor, assim, eu tenho um síndrome de pânico, tá? Não, verdade. Eu já evoluí bastante do início assim da sua fala, né? O senhor falou assim, eu acho que vocês já evoluíram bastante, né? Que já estão na 9ª aula. Com certeza, né? Eu vim para aqui com o coração, a mente, tudo aberto para evoluir, né? Paralelo à terapia que é Kujice, que é espírita, tá entendendo? E eu leio muito, né? É um hábito meu até mesmo, né? Aí, o que eu não consegui ainda, hoje eu já tenho consciência de que eu sou um espírito imortal. Eu perdi o medo de, por exemplo, se eu já começo a ver sinais de que tem alguém no meu quarto. Eu já vi um espírito de uma pessoa quando eu morava no 2 de julho, tá entendendo? Não tive medo. O que eu não tive coragem é de perguntar assim, como o Adenauer fala, quem está aqui? Isso eu não consegui ainda, sabe? Ver. Vai que ele responde, né? Vai que ele responde e eu saio correndo, né? Eu já frequentei, e aí, de certa forma ainda frequento muito o candomblé. Até porque eu sou filha de Oxum, eu recebo tudo isso, tá entendendo? Mas assim, uma das coisas que ainda me apavora, né, é o desconhecido, até pela questão do medo. Aí eu queria que o senhor me explicasse o seguinte, aí digamos assim, eu desencarno agora. Não, agora não, que eu tenho uma neta ainda para criar. Também acho, melhor Tá não. entendendo? Mas digamos assim, quando eu vi, né, minhas 2 irmãs desencarnarem perto de mim. Pela primeira vez eu não tive medo. Meu pai e minha mãe eu não quis ver, né? Até porque meu pai, porque eu não estava lá. E minha mãe, porque eu não fiz questão, por questões, né? Bom, aí eu quero saber o seguinte, se eu desencarnar, aí o espírito sai do corpo, não é isso? Aí quando meu espírito sai, e aí como é que eu vou, esse espírito vai para onde? Como é que se dá esse processo? Eu preciso saber disso, sabe? Pelo amor de Deus, até para eu continuar, isso está me inquietando. Tá Então, tá me inquietando. Tem uma boa notícia para a senhora, dona Luísa. Eu não vou ficar aqui. Eu juro por Deus, eu não vou ficar aqui enquanto não me tirar essa dúvida, sabe? Enquanto vocês não me ajudarem a eu sair desse dilema. Eu estou abrindo o meu coração para vocês, tá entendendo a lei? Eu preciso sair disso. Se você me disser assim, não, se você desencarnar hoje, seu espírito, tá entendendo? Vai passar por esse, por exemplo, eu estou em tratamento de um câncer. Pronto, certo? Estou curada, porque tem 4 anos, tá entendendo? E
tudo, mas eu perdi 2 irmãs com câncer de mama, tenho 2 primas que eu perdi com câncer de mama, então eu tenho toda uma hereditariedade, eu tenho consciência disso, eu estou aqui, doutor Adenauer me disse que eu vou morrer, mas que eu não vou morrer de câncer. Eu tenho 9 crianças nele. Eu tenho o doutor Sheldon, que é Ave Maria, que é meu espírito, minha luz, eu sou assim, apaixonada, eu amo o doutor Sheldon, mas nem amor, gente. Tá? Pelo amor de Deus. É porque ele é minha cura, ele é meu espírito de luz. Eu não sei definir o que é Dr. Sheldon para mim. Tá entendendo? É porque toda sexta-feira... Dona Luísa, a pergunta, dona Aí Luísa. assim, me diga assim, como é que é... Deixa eu abrir meu coração, Ale. Como é que se dá esse processo? Ó, eu tenho uma boa notícia para a senhora. Sabe qual é a boa notícia, dona Luísa? É que é sobre isso que a gente está falando hoje. A gente vai, até o último slide, a gente vai falar sobre isso. Se até o último slide, se a senhora não tiver entendido, a senhora me pergunta de novo, que aí a gente vai repetir o ponto que a senhora não entendeu. Mas hoje é sobre isso que a gente vai falar. Sobre para onde vamos, né? Quando vamos, a gente não vai falar, porque cada um é que sabe quando, né? A sua vez, né? Eu estou igual a senhora, eu também não quero agora, não. Se eu falar assim, eu desencarnar hoje, aí eu vou aqui, né? E, ó, não, tem ainda, né, 2 filhos, quero ver, 3 filhos, quero ver os netos ainda, né? Então, também não quero, não. Mas se desencarnasse hoje, que é só brincadeirinha, tem que explicar para os espíritos, né? Se desencarnasse hoje, eu iria para um lugar que teria pessoas como vocês, que teriam famílias como a minha, que teria um trabalho mais ou menos semelhante ao meu. Então, é isso, não vai... O trabalho eu posso dispensar, mudo, mas a família e os amigos, esses serão assim, porque essa é a faixa vibratória do que eu vivo aqui. Então é isso que eu vou viver lá, nada de diferente. É mais ou menos a mesma coisa, com diferenças sutis, porque, por exemplo, André Luiz vai dizer que há uma diferença, só porque falou hoje que eu não bebo água, ela reclamou que eu não bebo água, se abrir água ou não, eu hoje estou com sede, estou esperando alguém perguntar para eu beber aqui, estou me engasgando. Mas a diferença de tempo entre a nossa vida aqui na matéria e a vida lá na dimensão espiritual é entre 20 e 30 anos. Então, eles estão um pouquinho na frente da gente, vamos dizer assim, na frente tecnologicamente e tal. Então, quando se descobre aqui descobriu a penicilina, nossa, fui pegar um negócio lá atrás, né? Alguém estava estudando isso lá, estava desenvolvendo isso, estava estudando. Quando chegou aqui, ele estava preparado para também fazer as pesquisas aqui e encontrar o meio de inventar, né? Eu vou chamar de inventar, né? de produzir essa droga. Então, e assim é com tudo. Então, dona Luísa, hoje nós vamos falar sobre isso. Até a resposta para a senhora é aguarde até o último slide, porque a gente vai estar falando exatamente sobre isso. Tá bom? Pois não. Tem 2 perguntas. Quando a gente desencarna, na verdade, quando a gente encarna, a gente esquece de todas as outras encarnações, ok? Quando a gente desencarna, a gente só lembra dessa ou a gente lembra das passadas? Não, Porque aí lembra... seria uma resposta até para a pergunta dela, né? Isso aí, a gente lembra um pouco das outras encarnações. Mas, na verdade, assim, essa ideia de memórias, é porque as perguntas aqui dessa... Aliás, as turmas estão ficando assim, né? Afiada, né? As perguntas só estão vindo pergunta do ciclo 8, do ciclo 9, né? Pergunta que a gente vai estudar lá na frente. Mas tem uma ideia, que é a ideia das 3 memórias. Já ouviu falar? Você tem uma memória que é chamada memória cortical, que é a memória do corpo físico. Você tem uma outra memória, que é a memória espiritual, que é aquilo que você vivencia na matéria, nas suas experiências, aquilo que você experimentou, que é guardado lá num dos corpos do perispírito. Lembra que a gente
viu, né, que tem um corpo emocional, tem um corpo causal, que é o que vai guardar essas experiências. Bom, mas tem um outro elemento nisso, que é o principal ator dessa história, que é o espírito, e que ele vai apreender, não é apreender tudo isso que está sendo vivenciado ali. Então, eu tenho uma memória que é a memória da habilidade adquirida do espírito, tem uma memória espiritual e tem uma memória cortical. Quando você desencarna, você perde a memória cortical. Então, quando você desencarna, aquilo que estava na sua córtex cerebral acabou. Mas você transferiu isso para cá, para o espírito, para o perispírito. Então, quando você desencarna, aquilo que você vivenciou aqui está na sua memória espiritual, assim como todas as outras coisas que você aprendeu. Então, quando eu falei que você tem uma ampliação, né, da sua consciência, é porque você acessa. Agora, você vai acessar tudo de 10 vidas atrás? Talvez não seja necessário isso. É isso, até Porque porque, já talvez... Eu desculpe. Porque já será o suficiente para que você tenha o entendimento daquilo que você precisa para aquele momento. Até porque talvez a gente já tenha superado tudo, né? De 10 encarnações, ou não. Esperamos que E- sim, porque senão você está Então, repetindo quando a gente as mesmas desencarna, coisas. a gente talvez tenha já as respostas na gente mesmo, Em si. das lembranças. Então, a gente olha Lembra para que aquela eu pessoa... acho que foi, ela está escondendo o crachá ali, Marina. A Marina perguntou se vai ter uma pessoa que vai dizer, eu falei, essa pessoa talvez não tenha, mas Somos nós você mesmos. vai conseguir. Perfeito, obrigada. Bom dia, Luiz. Bom dia. Na verdade, a minha, talvez até você responda aí no decorrer da aula, se for isso, você pode tranquilamente me dizer. Mas com relação ao que você falou no comecinho, da gente estar aqui nessa encarnação, a nível de aprender aqui, né? A gente desencarna com as nossas incapacidades e segue, eu acredito, pelo que eu entendi, assim no plano espiritual, né? Então, o que eu não aprender aqui, eu não vou aprender na minha encarnação espiritual. Seria mais ou menos isso que eu entendi, né? Ou você vai explicar isso aí no decorrer da aula? Eu não sei se eu entendi o que você falou. Deixa eu repetir para ver se entendi. Pronto. A gente está aqui nesse plano material para adquirir, né, as nossas habilidades, conhecimento. O que eu aprender aqui, eu vou levar para o plano espiritual depois. Você vai levar para a sua vida, Perfeito. não é pro, O meu espírito você, leva e onde eu for... O espírito eu que você é. Isso, Né? eu espírito levo e a matéria fica, o aprendizado vai. Agora, o que eu não aprendo aqui, mas eu preciso aprender, eu não vou aprender no outro plano, no plano espiritual. Lá eu também aprendo. A evolução em dois mundos. Perfeito. Talvez você ainda aprenda alguma coisa. E às vezes, você sabe o que acontece? Desculpa, é que eu nem vi o seu crachá, mas você... Como é seu nome? Você Não, você mesmo. Foi Riane. Eliane. Liane. Riane, com R. Riane. Bom, porque é um nome difícil assim, né? Podia ser um negócio mais... Pois é. Então, o que a Riane colocou é mais ou menos isso. A gente acha que vai ter todas as respostas, né? Quando desencarnar, mas nós teremos aquelas que serão necessárias. Então, se houver a necessidade de algum aprendizado lá, você talvez faça. Sabe por quê? Porque eu digo assim, às vezes a ficha, você vivenciou uma situação durante toda a sua encarnação, e a ficha só vai cair, aliás, é o terminho antigo, né? O download só vai acontecer quando você desencarnar. Quando desencarnar, nossa, mas foi isso aqui a vida toda. Então, aquilo vem a clareza, né? A história da ficha, eu fui falar esse negócio em casa, meu filho, mas vem cá, por que ficha? Aonde? Nunca viu um orelhão, né? Nunca viu o orelhão, então, eu não sabia nem o que era a ficha cair. Só para complementar a dúvida aqui, então, com relação enquanto a gente está aqui também para aprender, né, até que ponto, assim, talvez minha pergunta seja até um pouco boba, diante até do que você já falou, mas, então, enquanto a gente está aqui, ainda há tempo de aprender, basicamente claro. Isso, né? Porque eu pelo menos tenho aquela cultura, e já ouvi muitas pessoas falando também, né? Fulano é velho demais para aprender isso nessa altura da vida. Desiste, que aquele já leva isso e não vai mais. Né? Fala até porque, por exemplo, meu pai é uma pessoa que tem algumas, como todos nós, tem as suas crenças e seus defeitos, e algumas coisas, às vezes, eu já relevo e não quero nem mais tentar convencê-lo do diferente, já desisto. Já tem 78 anos, eu penso, daqui para tentar convencer meu pai que está nessa vida aí, é melhor deixar ele com essa crença,
Mas agora, com o que você falou, até me provoca esse sentido de que talvez ainda haja tempo e eu tenha talvez esse Ó, eu não vou nem esse dizer dever talvez, de não. Eu vou te tentar dizer com trazer certeza à luz. absoluta. Há tempo. Não é talvez, não. Há tempo. Aliás, quem pensa assim é uma crença limitadora. Porque não tem esse negócio, né, que velho não pode aprender. Pode sim, Não, senhor. mas eu não A falo gente nem pode pela questão aprender da o tempo idade em todo. si. Eu digo assim, 78 anos vividos, para Aham. você tentar desconstruir o que a pessoa acredita, né? Bom, Há 70 anos vivendo aquela verdade, eu falo, pô, acho que é Aí muito, é outra muito história. tempo percorrido para eu tentar, mas Aham. ainda vale a pena, né? É verdade, aí é uma outra história, porque é uma pessoa que tem uma ideia da vida durante 70 anos, você agora dizer que aquilo não é... Agora, então, já que a gente está falando de mundo, de vida espiritual, né, de vida no mundo espiritual, ó, uma relação que a gente tem e que nos traz uma complementação da ideia que está nos livros, né, que a gente lê na literatura, daqueles que... às vezes a gente diz assim, não, mas o fulano morreu, agora eu não vou saber mais. Sabe, sim, porque um monte escreve e a gente lê, né? Ou num contato direto, numa mediúnica, muitas vezes, você conversa com pessoas que trazem essa ideia. Então, por exemplo, né, o cara viveu uma determinada religião e durante a vida toda, lá o sacerdote da religião dele disse uma coisa para ele. Olha, você morreu, acabou, por exemplo. E você vai esperar Jesus voltar para vocês subirem ao céu, sei lá o quê. Aí o cara desencarna, vem parar numa mediúnica aqui e vai conversar com você, que é o doutrinador. E aí, às vezes, numa mediúnica, às vezes você tem 10, 15 minutos para você conversar com aquele espírito. Você não vai conseguir dizer para aquele cara que viveu a vida toda lá, a ideia da religião dele, que ele está vivo, que ele não morreu, que o corpo que ele tinha que morreu e que a vida continua. Você não vai conseguir mudar, desconstruir aquilo tudo, né? Mas você vai plantar uma sementinha ali de mudança para ele começar a ver que daqui para frente ele pode ter outros caminhos, pode ter outros olhares, que não é só aquele. Isso é importante a gente sempre entender, que tem vários caminhos, né? Que a vida vai nos oferecer uma infinidade de caminhos. A gente fica... através das nossas crenças limitadoras, a gente fica olhando um lugarzinho só, né? Então, o idoso, o velho, vou falar assim, me colocando na situação, né? Pode aprender, sim. Agora, precisa, claro, desconstruir algumas ideias, né? Para que novas ideias sejam postas. Quando as turmas novas chegam aqui, as primeiras coisas que a gente fala, pessoal, olha, agora a gente vai se colocar num lugar de abrir o coração, como a dona Luísa falou, de abrir o coração, de se permitir reconstruir. Tudo aquilo que a gente aprendeu aqui agora foi muito legal, mas a gente agora vai estar aberto a novas construções. É exatamente o que o nosso propósito é mostrar que existem outros caminhos, que existem outras ideias e que são pertinentes também. Não é uma pergunta, é mais uma percepção. A gente está acostumado a dicotomizar tudo e esquece que o processo em si ocorre aqui, ocorre lá, porque o lá é aqui. E quando você pensa, não há mais tempo para aprender, além da crença limitante, né, obviamente, você se posiciona como alguém que não movimenta. E evoluir é no sentido de movimentar. Isso aconteceu com todas as civilizações, isso aconteceu com todas as espécies do planeta. Todas aquelas que se movimentaram de alguma maneira, biologicamente falando, né, elas foram no sentido de evoluir. E aí, quando a gente pensa, a vida espiritual é a vida verdadeira? Sim, porque é a vida que o espírito vive. E tudo que você aprende ou apreende, você carrega de alguma maneira. Agora, se vai ser útil para você acessar ou não, vai depender da situação que você se encontra. É como uma aluna minha estava falando, professora, eu não sei como a ciência explica que Chopin era capaz de fazer o que ele fazia. Então, a ciência ela não explica. Mas existia uma memória, e essa memória foi acessada porque era interessante para ele naquele momento. E se a gente parar de dicotomizar e querer palpar muitas coisas, você consegue caminhar com mais fluidez. Até porque a gente está falando de espírito, não está falando de matéria. Isso aí. Tem mais uma, só para eu avançar? Eu ia começar a falar de fluido. Bom dia a todos. Bom dia. Everton.
Luiz, é o seguinte, no caso, a vida espiritual, a gente estando aqui, né, na vida carnal, não seria a questão da provação daquilo que a gente também está desenvolvendo na vida espiritual? Porque lá também deve haver o aprendizado, né? Deve haver o aprendizado, os ensinamentos, e as pessoas não, né? Os espíritos que têm a mesma vibração. E para a gente colocar isso a gente precisa colocar isso em prática, eu viria assim. Colocando em prática, era necessário a gente reencarnar e realmente haver como se fosse uma comprovação daquilo que foi ensinado, daquilo que está sendo colocado para a gente, e que a gente tem que realmente guardar aquilo no nosso perispírito. É mais uma colocação. E, né, saber se você concorda com esse posicionamento, ou qual é a sua opinião a respeito disso aí. Então, Everton, Obrigado. o aluno vai para a escola e a professora dá a matéria, ensina lá. Hoje nós vamos aprender sobre soma. Aí ela, que coisa chata, né, Jorge? Soma, aí 1 mais 1 igual a 2. Não fica não, porque só um exemplo que eu estou dando, né? Então o professor dá a matéria e o aluno vai aprender aquela matéria. Quando chega no final do período lá, do bimestre, de acordo com o que seja a aferição, o professor vai aplicar um teste. Qual é o objetivo dele? É se certificar se o aluno aprendeu mesmo aquilo, né? Se aquilo a matéria que ele deu, se ele aprendeu, aí ele aplica um teste ou uma prova, né? Então, na nossa vida, o que acontece? Algumas vezes nós temos provas, né? E aí, nas encarnações, a gente passa por provas e expiações. Essas provas são para que a gente verifique se a gente já aprendeu mesmo aquilo, né? Se está ok. Se não aprendeu, aí o que vai acontecer? Você vai ter uma outra oportunidade de passar por uma situação daquela de novo para ver se você agora então já aprendeu. Porque a gente aprende, né, isso é um ditado popular, né, de duas maneiras. Você aprende pelo amor ou pela dor, né? Então você aprende com os erros também, né? Então, algo que eu fiz no passado e que hoje eu posso, puxa, eu não faria aquilo de novo, né? Foi um equívoco, aprendi com aquele equívoco. Pronto, eu não preciso passar por aquela situação porque eu aprendi. Não sei se era mais ou menos isso que você falou, né? Porque uma forma de aprender. Se você resolveu tudo aqui na encarnação, na outra você vai ter outras coisas para aprender, né? Agora, se alguma coisa não aprendeu, na outra você vai precisar passar por aquela situação de novo para aprender. Não é porque às vezes a gente associa isso como se fosse uma dívida. Fez errado, tem que pagar, né? Tenho que fazer bem feito. Não é no sentido da dívida, é no sentido da oportunidade do aprendizado. Você precisa aprender. É mais ou menos por isso. Então, mais uma para a gente avançar. Bom dia, Luiz. Bom dia. É mais uma colocação também, né? As obras de André Luiz, ele, além dele passar para a gente determinadas informações, porque eu considero o André Luiz um espírito que ele coloca muito claramente para nós que ainda estamos reencarnados, determinadas situações que ele vivencia no mundo espiritual, e além de ser um romance, eu sempre digo que André Luiz é um romance muito técnico, porque além dele passar a contar determinadas histórias de vários espíritos, ele coloca para a gente situações pelas quais aqueles espíritos passaram pelo tipo de comportamento que eles tiveram. E ele passa para a gente as informações de que lá existe departamento da música, lá existe bibliotecas fantásticas. Então, a vida social que André Luiz nos mostra, ele dá para a gente as consequências daquilo que a gente poderá ser enquanto no mundo espiritual, e nos ensina a aprender. André Luiz é uma prova viva disso, porque ele saiu do umbral, e a gente, pelo menos no primeiro livro dele, a gente percebe a transformação pela qual ele viveu, né? A transformação que fez com que ele se conscientizasse dos erros que ele praticou e a mudança espiritual que ele teve. Eu acho o seguinte, que se a gente está aqui reencarnado, né?
e a gente tem consciência do que a gente deve fazer dentro da sociedade, mas ainda assim a gente erra, é porque a gente ainda está iludido com a matéria. É uma coisa muito pesada que nos embota ao cérebro. Só que quando a gente está do outro lado, quando a gente está no mundo espiritual, essa verdade nos chega com mais ênfase, essa verdade nos chega com mais força. A gente tem consciência completa das coisas erradas que a gente fez. E se a gente não se transforma, a gente vai ficar ainda se prendendo, não buscando evoluir, que são coisas necessárias para que a gente, quando retorne ao mundo do mundo espiritual para aqui, a gente volte melhor preparado. André Luiz, na obra dele, Nosso Lar, tem uma passagem onde ele é acolhido por uma família e a dona da casa, ela estava se preparando para reencarnar e o marido foi antes dela. Então, preparos são situações pelas quais a gente passa lá, aprende lá, para quando a gente chegar aqui, pelo menos, a gente tentar praticar aquilo que a gente aprendeu lá, né? E para isso a gente tem que estar muito consciente espiritualmente de o que é que eu quero fazer lá. E ter muita força de vontade, porque quando a gente chega aqui, as situações do planeta, às vezes nos tira do foco. Se a gente não tiver realmente consciência daquilo que a gente quer fazer, a gente termina se perdendo. Muito bem. E já que falou tanto de André Luiz, né, quem já assistiu ou já leu o livro primeiro, mas quem leu o livro ou assistiu o filme Nosso Lar aqui? É uma boa pedida para o final de semana. Quem não assistiu, assistam, porque vale a pena, porque né, essa história, né, André Luiz é atendido por uma pessoa chamada Lísias, que convida ele para a casa dele, e quando chega lá, né, os pais de Lísias, o pai já tinha vindo para reencarnar e a mãe ainda não, e aquilo para eles é motivo de tristeza. Reencarnar lá, eles estavam tristes porque estavam se separando das pessoas. É como o morrer aqui, né? Porque as pessoas estão indo para outra. Então, é um filme. Aquela sopinha, não me lembra dessa sopinha. Não me lembra dessa sopinha, porque eu vou revolucionar quando chegar lá. Vai ter que ser churrasco, porque negócio de sopinha de água não dá. E também, deu um spoiler para o pessoal que não assistiu, né? Para qual é a sopinha. Então, quem não assistiu, assista para ver qual é essa sopinha. E quem já assistiu, assista de novo, porque vendo de novo a gente tem um outro olhar sobre o que está sendo ensinado para a gente. Essa é a verdade, né? Porque são muitos ensinamentos ali. Está saindo 2, acho que já saiu, né? Ano que vem, né? O 1, né? Mas o 1 acho que tem à vontade aí agora, já dá para assistir tranquilo. Bom, vamos avançar um pouco mais aqui, gente. Então, estou dentro, né, Jorge? Então, a vida espiritual, aí, após o desencarne, né, continuamos com a nossa individualidade, isso é, teremos os mesmos conhecimentos, qualidades e defeitos que tivemos na vida. A morte não nos livra das imperfeições. Seguiremos pensando da mesma forma. O espírito será atraído vibratoriamente para regiões astrais com que se afiniza moralmente. Se formos excessivamente apegados à vida material, ficaremos presos ao mundo terreno, acreditando que ainda estamos fazendo parte dele. Essa situação perdurará por certo tempo, até que ocorra naturalmente o descondicionamento psíquico, e a partir desse ponto o espírito será conduzido a cidades espirituais compatíveis, que receberá instrução para mais tarde retornar à carne. Então, isso aí sintetiza tudo que a gente falou até aqui, ok? Bom, então, avançando um pouco mais, primeira consideração ali, sobre os fluidos, porque quando a gente está falando da vida no mundo espiritual, a gente pode pensar que não é matéria, porque não é tangível, né, aos nossos olhos, né, do encarnado, mas é matéria, né, e a gente vai falar um pouco sobre essa matéria. Então, para se entender a vida espiritual, é necessária a compreensão maior a respeito da energia, que no Espiritismo é conhecida pelo nome de fluido. Os fluidos são energias sutis que fazem parte da energia que preenche o universo. Allan Kardec chamou essa energia geral de fluido cósmico universal. A matéria é uma condensação desse fluido e
as várias modalidades de energia conhecidas pelo homem são estados diferentes do mesmo fluido cósmico universal. Matéria, energia e fluido são expressões da substância material que difere do princípio espiritual pela inteligência presente nesse último. Então, lembram que lá na aula de espírito a gente falou que Deus cria dois princípios distintos, o princípio espiritual e o princípio material, ou seja, matéria não é espírito, espírito não é matéria, são princípios distintos, né? Separados. Então, relembrando um pouquinho, Deus cria os dois princípios. O princípio espiritual vai se apropriar do princípio material para se desenvolver nele. E aí, na aula 3, a gente deu um enfoque desse desenvolvimento. Então, na aula 3, a gente, do surgimento dele, na aula 4, do desenvolvimento dele, na aula 5, da libertação dele. Então, a gente falou desse aqui, né, desse princípio. Hoje, nós vamos falar desse aqui, que é o princípio material. Então, no universo há em abundância esse fluido chamado fluido cósmico universal. E a partir desse fluido, das suas densificações, das suas dinamizações, vai se formar toda a matéria conhecida e existente no universo, né? Cadeira, fluido cósmico universal condensado. Corpo físico, fluido cósmico universal condensado. Parede, chão, prédio todo, fluido cósmico universal condensado. Bom, mas quando a gente vai para o mundo espiritual, então é esse mesmo fluido cósmico numa outra dinamização, numa outra densidade, né? Então, o fluido cósmico universal é uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão. É um conjunto de fases da matéria. O cara está me avisando aqui da hora do remédio. Quando submetida à tensão, é um conjunto de fases da matéria. Os fluidos incluem os líquidos, os gases, os plasmas e, de certa maneira, os sólidos. Então, é muito comum a gente usar esse termo aqui, é só para a gente entender. A gente fala, isso é mais denso, é menos denso? Não, porque a matéria espiritual, ela é uma matéria menos densa. O que a gente está falando com essa densidade, né? Então, o fluido cósmico universal é a forma mais primordial, mais primitiva e, portanto, a mais sutil, né? A mais sutil da matéria. Então, quanto mais ela se densifica, então, na matéria astral, na matéria etérea, até chegar à matéria física. Então, aqui ela é mais sutil, aqui ela é menos sutil. Agora, um outro termo que a gente usa, densidade. Aqui ele é menos denso, aqui ela é mais densa, né? Então, na matéria física, esse fluido é muito denso, né? Está totalmente densificado, portanto, tangível, né, a nós. Bom, então esse fluido criado por Deus, ele vai se dinamizar em outros dois aspectos. Primeiro, a matéria ponderável, que é essa que a gente conhece bem, né, a matéria palpável, né, que vai nos dar alguns estados, que são eles, o sólido, né, lembrando a aula de ciências lá da tia Teteia, o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Olha, todo mundo afiado, tá vendo? Todo mundo lembra da aula de ciências. Mas esse fluido, os líquidos e os gasosos vão formar os fluidos materiais, né? Agora, esse fluido também se deriva para uma outra dinamização, que é a matéria imponderável. É aquela que a gente não, embotado na matéria densa, a gente não consegue, não é tangível para a gente, né? Não é ponderável, não pode ser medida. Então, o que é isso? O perispírito, por exemplo, é essa matéria, né? Aquele corpo que envolve o espírito, ele é formado dessa matéria, né? As matérias do plano espiritual. Então, tudo aquilo que a gente vai falar agora e mostrar daqui para frente é formado por essa matéria. As cidades, então, já que a gente falou lá do filme Nosso Lar, né, toda aquela cidade com todos aqueles ministérios,
é formado por essa matéria. Então, e ele também forma os fluidos espirituais. Agora, essa matéria, ela tem uma característica interessante. Por exemplo, eu agora relaxei, estou indo, só fechei a boca, estou tentando, né, manter a matéria que forma o corpo físico, né, em forma, mas não estou conseguindo mais ir para a academia, relaxei, né, tava na balança, né, de exercício físico, né, uma boa alimentação mais frugal e manter. Parei de academia, estou tendo que fechar mais a boca ainda para poder manter isso aí. Lá na dimensão espiritual, a gente vai ter um fenômeno chamado ideoplastia. Já ouviram falar? Hã? Na hora, né? Na hora. Aqui você tem que ir para a academia, ralar, fechar a boca, e é ovo e banana da terra. Nossa Senhora, né? Né? E segurar no churrasco, né? Não pode exagerar e tal, e ainda fica com essa forma, espetacular, mas ainda com essa forma. Aí, lá no plano espiritual, ideoplastia, é só pensar assim, barriga de tanquinho, plim. Olha que coisa boa. Não, sopinha não, pula essa parte. Então, o que acontece? A matéria, ela é moldável de acordo com a mente. É a mente que vai moldar a matéria. Agora, despertou no plano espiritual, desencarnou, né? Desencarnou, despertou no plano espiritual. Qual é a forma do corpo que a gente vai se encontrar? É a da última encarnação, porque ideoplasticamente é a forma que você se vê, é daquela maneira. Agora, eu quero mudar, né? Quero fazer uns ajustes aqui. Tanquinho já botaria logo de cara, né? Aí eu podia pensar assim, vai botar uma cabeleira? Não, cabeleira não, porque eu sou um careca convicto, né? Tá tranquilo, é dos carecas que elas gostam mais, né? Que coisa antiga essa também, né? Mas é porque tá cheio de careca aqui, então tá bom de falar isso. Os cabeludos que me perdoem, mas, né? Brincadeiras à parte, gente. Então, a matéria é moldável e a partir da mente a gente pode transformar isso. Então, os mundos, as cidades, tudo é formado a partir disso. Tem uma passagem, já que falamos de Nosso Lar, tem uma passagem lá, quando o Lísias, que está atendendo o André Luiz lá no hospital, e que ele fala, olha, hoje você vai ter alta, nós vamos dar uma volta aí na cidade, vou te apresentar a cidade e tal. Ele, nossa, mas eu estou com essas roupas aqui. Ele falou, vem comigo que eu vou te ensinar a plasmar as suas vestes. Porque ele não precisa ir no shopping. Ele simplesmente pensa lá nas vestes e ele, plim, está lá com aquela roupa que ele plasmou. Então, ideoplastia. Não, o básico, todo mundo é possível a todo mundo. Algumas coisas pode ser que tenham limites em função, né, do alcance do espírito, mas a matéria é moldável para todo mundo, né? Tem uma notícia triste para as meninas, né? Porque não vão precisar mais ir no shopping para comprar aquela sandália vermelha, porque não vai precisar, chegar lá é só plim, a sandália vermelha está no pé, né? Não precisa ir lá fazer isso. Pronto, eu quero ir tomar café no shopping, eu não faço questão de comprar sandália não, café eu faço questão. Eu queria, assim, te fazer uma pergunta, porque hoje a ciência já comprova, né? Porque até isso que é matéria, só é matéria porque tem energia ligando os átomos. Então, assim, e alguns teóricos, né, algumas pessoas até falam que o próprio sólido, que a gente sente como sólido, seria como uma ilusão, porque a ciência nem tem uma explicação final, né, real, para justificar até o que a gente sente como sólido, porque está ligado cada átomo por uma energia. Por menos que a nossa capacidade alcance, existe um espaço vazio entre cada átomo do que nos parece sólido. E, com base nisso, tem muitos autores hoje, a exemplo de Neville Goddard, que isso de plasmar a realidade também seria possível, segundo alguns autores, né? A exemplo desse que eu dei, o Neville, e que morreu em 1952, mais ou menos, no mesmo ano, mais ou menos, que Paramahansa Yogananda, que também trazia isso e falava muito do éter, que você fala do etéreo, né, que é uma derivação do éter, e que ele falava, inclusive, das ondas de rádio
que essa é uma forma também, que isso é possível aqui na Terra, por esse elemento que a ciência ainda nem conhece, nem desvendou, e que seria ligado totalmente à espiritualidade. E aí, assim, eu queria entender, aprofundar isso, justamente do etéreo, entender isso, até trazendo para a linguagem real hoje da nossa evolução, que é o celular, ondas de rádio, satélite, etc., GPS, que todo mundo tem um na mão agora. Então, assim, entender isso dentro do... Se isso, como uma colega falou aqui, que aqui é lá e lá é aqui, eu estou enxergando, não sei se é viagem minha, né? Mas que tem uma ligação nisso aí, quando ela falou lá é aqui é lá, porque os poderes que tem no mundo espiritual, talvez, né, não sei, queria que você explicasse melhor, sejam possíveis aqui também. Ó, essa é uma daquelas perguntas que eu queria só 2h30 para a gente falar a respeito, né? Não temos esse tempo para falar sobre isso. Então, tentar sintetizar a respeito disso aí para não ficar no vácuo, né? Mas, sim, é uma verdade. Sabe por quê? Porque a matéria é plasmável dentro da realidade do espírito, na dimensão espiritual. Mas aqui também é possível, porque a gente já ouviu falar, porque às vezes algumas coisas, algumas frases, né, elas se desgastam com o tempo, né, mas aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, realiza, aquilo se materializa. Tem uma infinidade de estudos sobre isso, tem o livro O Segredo, que, aliás, fizeram um filme, mas o filme é muito bom, o filme, mas não traz o que o livro, a essência do livro. Aquilo que você deseja para você e foca naquilo, se realiza. Então, quer dizer, isso acontecer também na matéria densa, porque é uma mesma propriedade, com uma, vou dizer assim, né, com uma dificuldade um pouco maior, né, a intensidade da vontade, do desejo. Aliás, eu ia falar de uma fórmula ali, ó, porque para que aconteça, é aquela equação ali, né, o pensamento mais a vontade igual à ação da criação. E isso vale para as duas dimensões, vale para tudo. Tem uma muito mais superficial ainda, mas tem aquela coisa que aquilo que você acredita é que é a verdade. Então, se você sai para resolver alguma coisa e você diz assim, olha, não vai dar certo, você está construindo essa realidade, não vai dar certo mesmo, porque você já saiu dizendo que não vai dar certo. Mas quando você sai, vai dar certo, é diferente, vai haver uma conspiração para que aquilo ocorra daquela forma. Então, essa construção, ela vai para qualquer nível da matéria, qualquer dinamização dela. Tem 3 perguntas aqui atrás, viu? Eu falei que eu queria 2h30, porque a gente ia ter que entrar na física, porque para falar sobre isso aqui... Século 4 vai ter uma aula bem voltada para isso. Espera aí, até o século 4. Passa rápido. Eu tenho um pacto de não desencarnar. Até lá, né? Não vai não, né? Temos tempo. Mas se desencarnar, pode continuar vindo, porque tem um monte de aluno desencarnado aí também, não tem problema não. Se desencarnar, pode continuar vindo, tem um monte aí desencarnado. Pois não. Bom dia, Ana. Bom dia. Falando de ideoplastia, né, na vida espiritual, aqui na nossa vida material, a gente vê muito questão de estética, né? A mulher faz depilação e coloca silicone, faz cirurgias plásticas, né? Para estar bem com o corpo, né? Como não estamos na vida espiritual, né? Que a gente pode pensar, quero estar toda depilada, quero ter os seios grandes. A gente não pode mudar isso. O espiritismo, ele entende como, né? Por exemplo, está escrito ali, pensamento, vontade, ação, criação, né? Então, na vida material, a gente fazer essas mudanças no nosso corpo para se sentir bem, segundo o espiritismo, é correto ou é incorreto? Ou a gente pode ter a livre, né? A livre-arbítrio para a gente fazer as nossas escolhas, né, para transformar nosso corpo, né, do jeito que a gente se sente bem. Uhum. Então, tem uma questão primeira sobre isso, é que o Espiritismo não é um juiz das coisas, né, e principalmente das nossas ações. E o Espiritismo traz também como essência
a questão da nossa liberdade de escolha, né? Do nosso livre-arbítrio, que a gente vai entender que ele não é total, ele é parcial, é limitado, ele é uma aquisição evolutiva. Quanto mais você tem condições de decidir por você, pela sua condição, né, de espírito, maior é o seu livre-arbítrio. Então, tem tudo isso. Mas, então, o Espiritismo não é um juiz. Ele não diz assim, ó, se isso deve ou que é pecado, né? Não existe essa questão. Mas, partindo, então, da nossa liberdade de escolha, se isso faz bem a quem está fazendo, está tudo bem. Não tem problema nenhum. Não sei por libras, libras é o que é? Litros, né? ml, tantos ml de seio, e não importa, vai fazer com que aquele espírito se sinta bem na encarnação, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, a gente está muito vulnerável aos exageros. Então, essa ideia, ela tem um limiar, que às vezes você passa do ponto, e aquilo passa a fazer mal ao próprio espírito, à saúde de um modo geral, né? Porque não é porque a vida espiritual é a vida mais importante que a gente não tem que cuidar do corpo aqui. Preciso que você cuide. Se isso começa a ultrapassar esse limite, aí não é bom. Mas não há nada que impeça que você faça aquilo que se sinta bem. E aí a gente vai para pequenas outras coisas, porque essa ideia, né, da cirurgia estética é uma ideia mais recente, mais atual. Mas, por exemplo, a vaidade a gente encontra nos melhores espíritos que a gente... Chico Xavier tinha a sua peruquinha, que ele não abria mão daquilo. E isso é por quê? Porque ele não era igual a mim, que sou um careca convicto, né? Ele, para se sentir melhor, colocava lá a sua peruquinha lá, e está tudo bem, né? E está tudo bem. Então, quer dizer, claro, estou falando a peruca do Chico Xavier, o seio da não sei quem, né? É a mesma coisa, é para que se sinta bem, ok, né? Só que como né, uma mudança no corpo, tem que tomar só o cuidado de não exagerar, de não passar do ponto, e aquilo passar a ser provocados por isso, né? Uma simples cirurgia aí o caso aqui daquele cantor até baiano, né? Não foi abdominoplastia, não, a lipoaspiração, e causou, né, um problema terrível, né? Então é esse o cuidado só, mas problema não tem. Vai se sentir bem? Tudo bem. Só que 1 litro de peito é peito à peça, Eu viu? não tenho ideia, eu não tenho ideia. ML, amor. ML, né? Tudo Já bem. pensou 1 litro de peito, gente? Na outra encarnação eu vou aprender sobre A isso. pessoa não tem noção do peito. Bom dia, Luiz. Bom dia. Pronto, no mundo espiritual. Um exemplo, foi uma criança que desencarnou, tem 6 meses. Quando eu passo por esse desencarne no mundo espiritual, essa criança ela pode envelhecer para ela ficar um pouco mais velha? Como é que acontece? Ou até mesmo uma pessoa que já é bastante idosa, né? Já tem um corpo assim mais prejudicado. Tem como ela também rejuvenescer alguns anos? Isso acontece? Esqueci seu nome, fala de novo. Maria Clara. Maria Clara, você está esquecendo só de um detalhe, Maria Clara. Uma criança de 6 meses é um... espírito. Pronto. Um senhor bonitão, assim, 60 anos, igual a mim, é um... espírito. Então, se 6 meses desencarnou, não há necessidade de um desenvolvimento, ela vai crescer. Não, é espírito. É porque na matéria física que você tem que nascer, crescer, se desenvolver. Mas espírito é espírito. Então, não tem essa... Mas como vai ser esse perispírito lá? A apresentação lá? Bom. Aí, assim, 6 meses, vamos dizer, só 6 meses, você botou um bebezinho, né? Aliás, 6 meses ainda é RN, né? Não? Bebê já. Você botou 6 meses, né? Então, talvez ele não tenha a consciência dessa encarnação, dessa última encarnação, que ele só viveu 6 meses, para ele se apresentar dessa forma. Talvez ele se apresente até como da outra encarnação, porque não houve tempo hábil para isso. 5 anos de idade, aí já deu, né? Já está... talvez ele se apresente como criança, não necessariamente para sempre. Para que ele possa, por exemplo, dentro das suas relações, imagina, então, fatos reais, eu tinha 16 anos e eu tive um irmão que tinha 14, ele desencarnou.
Se eu agora, num desdobramento, ou num sonho, talvez, né, eu encontre com ele, para que eu identifique ele, é preciso que ele se apresente quando ele tinha 14 anos. Porque se ele se apresentar de outra forma agora, eu não vou conseguir identificar. Então, ele vai precisar usar aquela forma para que... Meu pai desencarnou há 20 anos atrás. Num desdobramento, eu encontrei meu pai da maneira que ele estava quando desencarnou, para que eu pudesse identificar. Mas se ele assumiu agora uma outra identidade, que é possível, a ideoplastia, pode. Ok. Então, o bebê, criança de 6 meses, desencarnou e ele assumiu uma outra forma, ok, ele pode fazer isso, é espírito. É porque a gente pensa assim, ó, a criança ele vai ter que então ficar lá com 6 meses, crescer 1 ano, 2 anos, 3 anos. Primeiro que nem a contagem do tempo é igual, então não há essa necessidade, é espírito. Aquele filme, né, que você gosta, mostra isso, aquele que ele encontra a filha numa outra... Além da vida, né? Amor além da vida, com o Robbie Williams, né? Ele vai encontrar os filhos e os filhos se apresentam para ele antes de se mostrarem como são, eles vão se mostrar com aquilo que foi importante para o pai. Então ele encontra o filho na figura de um professor antigo. Olha eu dando spoiler do filme, né? Quem queria ver. Não, mas agora vão ficar curiosos para ver essa cena. Né? Ele encontra o filho na figura de um professor e encontra a filha na figura de uma aeromoça, de uma comissária de bordo. Porque um dia, eles numa viagem, ele passou e falou, nossa, mas a oriental é linda. A filha se apresenta para o pai na figura daquela oriental, né? E ideoplastia. Então, é outra dica de filme bom que está essa ideia, é Amor Além da Vida. Aliás, é lindíssimo esse filme, lindíssimo. Não é espírita não, é um filme hollywoodiano, mas ele traz uma ideia, claro, a gente tem que dar os descontos ali da licença poética, né? Mas é um filme muito, muito dentro de uma realidade possível. E a história do filme é muito boa, tem isso também. Eu sou apaixonado por esse filme. Pois é. Bom dia, Luiz. Só para fazer um relato, né, que das poucas experiências que eu tive assim de viagem espiritual durante o sono que eu lembre, né, foi até levado assim, para ver onde minha mãe estava. Era um lugar normal, né, as construções, né, jardins, tinha um gramado, né, mas não tinha lá coelhinho pulando, né? Não tinha gente tocando harpa. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, né, eram as cores, né, o gramado por si só. Vamos dizer assim que meu perispírito tentava sintetizar aquilo como verde, mas não era verde. E o que me chamou a atenção mais assim é que a cor por si só, ela emanava uma energia boa, uma energia positiva, né? Eu fiquei me questionando se um dia, né, além que a gente até tem aqui nessa questão das luzes, né, e cada cor tem um significado, né, tem uma representação diferente, se um dia a gente vai conseguir, né, trazer aqui para o mundo encarnado essa questão dessas cores, né, emanarem energia para iluminar o ambiente, para energizar o ambiente, né? Acho que eu achei interessante essa minha experiência. Né? Bom, sem entrar muito na sua viagem, né, se as cores vão emanar, sem entrar muito nessa viagem, tem um aspecto aí fundamental dentro do que você está falando. Porque a nossa percepção, os sensores que nos dão a realidade dessa dimensão aqui, quem são? Os 5 sentidos. Então, você afere a realidade nessa dimensão aqui, pela audição, visão, olfato, paladar, tato, isso aí. Então, a nossa visão, o instrumento que a gente usa para aferir o que vemos, é limitado. Por quê? A gente vê reflexo de luz. Né? E dentro de um espectro. Então, a gente sabe que existe lá um infravermelho que você não vê, você até sente, mas você não vê, mas ele está lá. Você sabe que tem um ultravioleta que você também não vê, mas ele está lá. Né? O auditivo, tem uma faixa, tem um espectro lá auditivo. Tem sons, né, de baixa frequência que você não ouve. Tem outros sons de alta frequência que você também não ouve. Por quê? O seu aparelho é limitado, seu sensor é limitado. Tem animais aqui que têm uma faixa auditiva maior do que a nossa, conseguem ouvir frequências diferentes, o cachorro, né? A águia tem uma visão no espectro muito maior do que o nosso. Enfim, nosso instrumento é limitado. Aí você está desdobrado. Qual é o seu instrumento de aferição?
o perispírito. O perispírito está adequado a uma outra dimensão, que não é a terceira dimensão, não é essa dimensão de 3 vetores que a gente está vivendo agora. Aí você percebe cores com uma amplitude que você não consegue perceber com os olhos, porque o seu sensor é limitado. Você ouve sons que você não consegue ouvir aqui ou interpretar eles aqui, né? Então tem toda essa condição de percepção, porque os instrumentos que você está usando são outros, é o perispírito. Agora, só que o que acontece é que aí você está num desdobramento, né? Por isso tem um curso aqui só sobre desdobramento, acho que eu já fiz propaganda dele, né? O GED, é o Grupo de Estudos em Desdobramento. Só quando estiver no ciclo 8, aí pode ir. E não podia, antes era só formado, agora liberaram para o ciclo 8. Então, a gente vai falar lá nesse curso que você vivenciou uma experiência fora do corpo, você teve percepção de cores, né, ampliadas, sons diferentes. Quando você acorda, volta para o corpo, você vai racionalizar aquilo, você vai querer interpretar isso pelo crivo da sua dimensão física, porque a sua mente está treinada, a gente passa 2/3 da vida na dimensão física, 3D, vigília, né? 1/3 da vida a gente passa dormindo, ou seja, desdobrado na dimensão espiritual. Então, sua mente está treinada a ver isso. Aí, por isso, você não consegue perceber isso encarnado. Será que um dia a gente vai perceber essas emanações? É por isso que eu falei, eu não vou entrar nessa viagem. Se um dia o corpo físico tiver sensores que permitam esse alcance, porque não é uma questão da cor vibrar a sua energia. Isso já acontece, você só não percebe. Assim como você não percebe o infravermelho, assim como você não percebe o ultravioleta, assim como a gente não percebe vários sons e vai por aí afora, né? Então é por aí. Bom, avançamos um pouco mais. E aí, através da manipulação dos fluidos, os espíritos constroem suas moradas, se organizam de acordo com sua evolução espiritual. Cidades, colônias, organizações diversas são construídas pela utilização e manipulação do fluido cósmico universal. Quanto mais evoluído o espírito, mais capacidade tem de utilizar dos diferentes tipos de fluidos. É pelos fluidos e suas modificações que se estruturam as cidades astrais, a alimentação dos espíritos desencarnados, que se dá através dos fluidos próprios, que vitalizam, acho que a gente já falou disso tudo, né? Até da capacidade, todo mundo tem a capacidade de plasmar, sim, todo mundo, o básico, outras coisas maiores, algumas pessoas. Então, é bom recordar, a gente também falou disso, né? 1964, em mensagem publicada no Anuário Espírita por André Luiz, a gente já falou de André Luiz hoje, né? Revelou-nos que a população desencarnada na Terra estava perto de 21 bilhões de espíritos. E como o planeta registrava na época cerca de 3 bilhões de habitantes, equivalia a 1/7 do contingente do total de encarnados e desencarnados. Não é difícil entender que a margem para o crescimento populacional do nosso globo é muito grande. Então, existe uma população, trocando em miúdos ali, existe uma população de espíritos desencarnados que é maior do que a população de espíritos encarnados. Por isso, naquela época desse relato, né, eram em torno de 3 bilhões de habitantes no mundo, hoje somos em torno de 8 bilhões, né? E por que é possível isso? Porque há uma população de espíritos desencarnados e como a longevidade das encarnações vem aumentando, então a permanência desses espíritos na matéria está se prolongando, né? Há um tempo atrás, a vida média, quer dizer, a duração da encarnação era menor, 40, 50 anos. Hoje está se falando em 84, 85, né? O prazo médio, né? Aí aquele pessoal que já está com mais tempo que isso já está na hora extra, né? Já está fazendo serão, né? Mas está tudo bem também, né? Brincadeira, viu, dona Brista? 74, então nem está na hora extra, tá vendo? Eu estou falando demais aqui, ó. Bom,
atualmente, né? Plano encarnado, 8 bilhões de encarnados. Plano espiritual, estão usando isso aí, 24 bilhões de encarnados. Ué, mas teve um aumento? E aí, a criação de Deus cessa? Né? Continuam espíritos que alcançaram aquele estágio de transição de princípio espiritual para espírito, eles estão, né, continuando o ciclo. Então, passei demais aqui. Aqui, 8 bilhões de encarnados. Em termos demográficos, a população mundial é o total de humanos, acho que está um acento demais ali. É o total de humanos atualmente vivendo no planeta Terra. A população global deverá atingir 8 bilhões em 15 de novembro de 1922. Já está ultrapassado, né? E a Índia deverá superar a China como o país mais populoso do mundo em 2023, de acordo com o relatório da World Population Prospectus de 2022, divulgado na segunda-feira, que foi 11/7/2022, no Dia Mundial da População. Então, a perspectiva, né, da quantidade de pessoas, isso porque a gente viveu um momento em que eu até particularmente digo, eu achei que abalaria um pouco mais essa ideia populacional, porque a pandemia, né, a gente ouvia tantos relatos, né, de mortes, eu falei, puxa, vai ter um decréscimo, né? Mas se manteve mais ou menos dentro dos 8 bilhões. Então, esse aspecto não mudou. Bom, o universo se compõe de diferentes esferas. E isso é importante a gente ressaltar. Por quê? Quando a gente diz assim, quando eu desencarnar, eu vou para onde? Talvez a resposta da dona Luísa está começando a chegar agora. A gente vai exatamente para um local que esteja adequado à nossa vibração, àquilo que somos. Então, o universo se compõe de diferentes esferas, com vários graus de luminosidade e felicidade. E essas esferas nos servirão de morada depois da morte na Terra, de conformidade com as condições espirituais que aqui tenhamos conseguido. Então, eu estou dizendo aqui que eu antigamente pensava que eu queria ir para nosso lar e que eu agora já estou querendo ir para uma colônia melhor que nosso lar. É porque eu quero? O que vocês acham? É porque eu quero? Não, né? É porque eu tenho que trabalhar para isso, eu tenho que conquistar, né, vibratoriamente, eu tenho que conquistar essa condição para que eu possa ir. Senão, é dali para baixo. Né? E quando a gente diz que tem diferentes esferas, a gente vai analisar vibratoriamente essas instâncias. E aí a gente vai nomear, inclusive, algumas dessas instâncias. Né? A gente vai chamar, e o espírita usa isso igual vírgula, né? Fala do umbral. Então a gente vai falar umbral. O que é o umbral? É uma instância, é um locus, que tem uma determinada vibração. E quando você tem a mesma vibração que esse locus, você é atraído para ele. Né? Agora, ele tem 3 subdivisões, então você teria, não teria, um umbral muito denso, né? Bem denso mesmo, bem grosseirão, você tem um intermediário e você tem um superficial. Esse superficial é aquele de transição, né, que é onde você já está quase no momento da ascensão para uma vibração melhor. Né? E lá aquele grosseirão é aquele espaço, né, aquele locus, onde os espíritos fazem o mal porque querem fazer, sabem o que estão fazendo e estão lá por isso. Né? A própria cidade Nosso Lar, ela vai ficar exatamente nesse limiar da parte mais superficial do umbral com as outras esferas dimensionais. Então, seria mais ou menos isso aqui. Acho que eu nem vi antes que eu desmontou um pouquinho, viu, a ideia. Né? Tem uma faixa de baixíssima vibração, né,
que é o que a gente pode então chamar de um umbral mais grosseiro. Aí depois você tem uma segunda colocação aqui, que é de baixa vibração. Depois você tem uma terceira esfera, que é a chamada de ascensão. Aí depois você tem uma quarta, que o nome sumiu. Aí você tem uma quinta, que é a superior, a sexta, que é a alta, e a sétima, altíssima. Há muito tempo atrás, parece até que foi numa outra galáxia, numa outra, né, quando eu era criança, as pessoas falavam muito assim, eu ouvia minha mãe, minha avó, falando assim, o fulano está tão feliz que está no sétimo céu. Falava assim, o sétimo céu como um lugar de felicidade, né? A gente pode usar isso aqui, ó, o sétimo céu é aquela instância de altíssima vibração. Quem vai estar ali naquela... Lembram daquela escala espírita? Lembram da escala espírita? Que tem os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e o espírito puro, né? Então, ó, lá no sétimo céu vai estar espírito puro, que já passou por todas as questões, né, que a vida pode oferecer, né, em termos de evolução, e ele já chegou lá naquele momento, né, de estar naquela instância. Aqueles que ainda têm muito a se despojar vão ficando mais por baixo. Aqueles que já... Então, quer dizer, é uma escolha minha o lugar que eu vou? Não. Vai de acordo com a sua vibração. Agora, é uma escolha sua melhorar a sua condição. Essa é uma escolha. Então, isso a gente pode fazer. Se eu não quero ir para o umbral, então eu tenho que mudar, né? Se eu ainda piso no calo do meu amigo, eu preciso mudar essa condição. E aí, a lei, vamos dizer assim, né, que rege essa condição é a lei da afinidade. Então, os afins se atraem. A gente será atraído naturalmente para o convívio, para uma localidade de outras pessoas que pensam exatamente igual. Ah, Luiz, então você está dizendo que só o espírita que vai para essas cidades, porque é o espiritismo que está dizendo isso, né? Lê do engano. Por quê? Sei lá, muçulmano, quando ele morre o corpo e ele desencarna, ele vai para uma instância espiritual de pessoas que pensam como ele. Né? Eu não sei se é o muçulmano, agora eu fiquei na dúvida aqui. Quando desencarna, vai para um lugar que tem 70 virgens, né? Ele vai encontrar lá as 70 virgens dele lá, porque é aquilo que ele vive, pensa e acredita. Hã? Ou vai queimar no mármore do inferno, porque eles também falam isso, né? Ou os dois, né? Porque encontrar 70 virgens vai queimar no mármore do inferno. Vou te contar, de qualquer forma vai, né? Mas, enfim, o católico que tem aquele pensamento ali, ele vai para uma igreja lá e vai encontrar outros fiéis. Isso mesmo. Né? Agora, dentro do nosso pensamento, nós seremos atraídos vibratoriamente, naturalmente, a uma instância espiritual que é adequada à nossa condição. Então, se a gente quer escolher o lugar que vamos depois, a gente precisa mudar a nossa condição agora. Esse é o cerne da questão. Bom, assim como nós, Deus cria o princípio espiritual, que ele vai aglutinar, vai coagular a matéria em torno dele, e primeiro ele passa por uma matéria mais primitiva, por uma matéria mais grosseira, aí ele vai coagular a matéria na matéria mais primitiva, ou melhor, mais grosseira da nossa natureza, que é o mineral. Aí depois ele vai para o vegetal, depois ele vai para o animal, até que ele adquire as qualidades para animar um corpo humano. Então essa é a nossa evolução, né? Agora, os mundos também assim o fazem. Então, o planeta Terra, quando nós morávamos lá nas cavernas, né, era um planeta primitivo, né? Então era um mundo que oferecia condições para os espíritos de primeira encarnação. Era um mundo primitivo. Aí houve uma transição e tal, e hoje se diz que o nosso mundo é um mundo de provas e expiações, né? Por isso, né, vem
essas questões, né, que nós precisamos passar para provar, o nome, né, provar que a gente já alcançou aquele conhecimento, aquele aprendizado e tal. Agora, dizem também os espíritos que a gente está numa transição planetária e que o planeta está mudando a condição dele para se tornar um planeta de regeneração. Então, nesse mundo, né, o bem sobrepõe o mal, então a gente teremos, né, muitas coisas diferentes do que temos hoje. E não é o fim, então ainda passaremos, né, por um mundo feliz e até chegar ao mundo celeste e divino. Então esses são outros mundos que nós alcançaremos um dia, né? A nossa realidade, a gente vai viver hoje, né? Vivendo hoje num mundo de provas e expiações, e nesse mundo de provas e expiações a gente ainda tem subdivisões, que são aquelas da vibração da matéria, né? Que pode ser muito grosseira no umbral ou pode ser muito sutil numa dimensão feliz, né? O sétimo céu. Bom, e eu vou continuar trabalhando, olha que pergunta de preguiçoso, né? A gente já respondeu ela, né? Porque aquela ideia do jardim, da graminha verdinha com os coelhinhos, a gente já sabe que ninguém aqui vai desencarnar e vai encontrar isso. A gente vai encontrar a vida como ela é, né? A gente vai encontrar trabalho também, a gente vai encontrar pesquisa, a gente vai encontrar desenvolvimento, e isso estando com pessoas iguais. Então, trabalho, escolas, hospitais, locais de repouso, de lazer, de preparação à reencarnação, de desenvolvimento espiritual, produção de conhecimentos, ensino, tarefa de auxílio, olha quanta coisa, né? Então, trabalho vai ter um bocado. Alimentação, essa parte eu não concordo, mas eu tenho que trazer a realidade, né? Porque eu acho que devia ter churrasco, mas tudo bem. Fluidos sutilizados que vitalizam o corpo espiritual, fluido sutilizado, isso não vai nem para churrasqueira. Você vai responder 2 perguntas? Se for uma só, pode ser? Porque está no nosso horário de terminar já. Rapidinho, Luiz. No slide anterior que você coloca os mundos, mas aí quando você colocou ali, na minha mente veio logo. Aqui na Terra, nesse momento agora, temos todos esses mundos ali. Aqui, hoje, se a gente prestar atenção, né? Não sei se você concorda. Concordo. A gente tem uma representação, né, de tudo isso, é verdade. Ô, Luiz, com relação até um exemplo que você trouxe mais cedo, que eu não sei se foi um exemplo aleatório com relação à penicilina, mas agora fazendo esse link aí com até os trabalhos que a gente tem aí. O que a gente vive hoje a nível de matéria, né, a nível de elementos químicos, carbono, enfim, tudo que compõe o que a gente conhece, em outras dimensões e outras densidades, eles existem, essas mesmas, e até a nível de doenças também, as doenças físicas que o nosso corpo tem, isso existe em outras dimensões, a gente tem esses mesmos problemas para a gente precisar dos mesmos tratamentos, das mesmas substâncias. Faltando 5 minutos para o segundo tempo, o cara faz uma pergunta dessa. Você já passou 1 minuto do seu tempo. Então, de novo, eu falo, queria só 2 horas e meia para falar sobre isso, né? Mas, rasteirinho assim, o que acontece? Essas questões, eu estou brincando aqui do churrasco, estou brincando, mas estou falando sério, eu gosto de churrasco mesmo. Mas essa questão do churrasco é preciso para o corpo físico, porque esse tipo de alimento é necessário para o corpo físico, né? Porque a proteína lá da carne, enfim, é necessário para essa forma física. Na forma espiritual, não precisa de proteína. Realmente, os órgãos que vão nutrir o corpo espiritual são vórtices de energia, chamados chakras. E eles precisam só de energia. Então, aquilo é adequado. Infelizmente, aquilo ali é adequado para o corpo que você vai estar utilizando. Então, todo esse desenvolvimento, né, então, dos alimentos trans, não sei o quê, e alimento, e tem um negócio de, não, porque isso é saudável, isso não é saudável, isso aqui, né, churrascão com farofa, né, saudável, né, aí vai acabar, olha só que notícia ruim. Pois é. Então, isso é necessário para a condição do corpo físico. Então, se a gente se desenvolve, porque também imagina, 8 bilhões de habitantes no mundo, né? Antigamente ficava todo mundo lá na lavoura, né? na pecuária, né? Hoje a gente tem outras coisas para fazer. Se não tiver esse tipo de mudança, de produção de alimento, aliás, eu estou assistindo uma série, eu adoro assistir série de ficção científica, eles têm um sintetizador de alimento.
cara chega lá na maquininha lá e fala assim, milkshake de chocolate. Aí aparece lá, olha que maravilha. Né? Brócolis, brócolis. Picanha. Né? Pois é. Bom, brincadeiras à parte, então isso é em função da necessidade. Vou só avançar aqui para nossos últimos slides. Eu faria algumas perguntas aqui, que são perguntas trazidas do Livro dos Espíritos, a respeito da vida, mas da vida material e da vida espiritual, mas a gente já falou sobre isso aqui, ó, as afinidades, então a gente adiantou. Então vou só trazer isso aqui, porque para que a gente não fique também, né, e eu estou sugerindo que é um bom filme, é uma boa leitura, André Luiz traz muita coisa boa, não, a obra dele não se restringe apenas ao nosso lar, né? Tem uma obra fantástica que vale a pena a gente olhar, mas a gente fica com aquela coisa na cabeça que só tem nosso lar, né? E não, a gente tem em todo o orbe, em todo o planeta, temos instâncias espirituais que se adequam, que são compatíveis com a vibração de toda a população. Então, a cidade do nosso lar, ela está mais ou menos em cima da cidade do Rio de Janeiro. Está naquela área ali do Rio, porque foi uma cidade que foi formada por portugueses na época da colonização e que a ideia desses portugueses que estavam desencarnando no Brasil, que estavam vindo para cá, então eles formaram o nosso lar. Essa é a ideia da formação da cidade. Mas e o resto do Brasil? E o resto do mundo está todo ele ocupado por instâncias espirituais compatíveis e adequadas à vibração e à ideia de cada uma dessas pessoas. Então, assim como falamos, né, nós temos essa ideia espiritualizada, né, que o Espiritismo traz, mas aquela ideia religiosa de uma outra filosofia qualquer vai fazer com que tenhamos um local adequado, compatível com essa população. Então, só para sabermos, né, são todas essas cidades aí que existem no Brasil. Eu não sei se eu posso falar geograficamente, porque geo a gente já está falando da Terra, né? E eu estou falando de coisa espiritual, mas como? Astralmente, né? Então seria o termo mais adequado. Astralmente falando, a cada cidade da Terra há uma cidade espiritual compatível. Geoespiritual, né? Pronto, aí estamos adequando aí o termo cada vez melhor. Pronto. Então é isso. O mundo dos invisíveis é como o nosso. É um lugar de ser em lugar de ser material e grosseiro, é fluídico e etéreo. O mundo dos espíritos não é o reflexo do nosso, é o nosso que é uma grosseira e muito imperfeita imagem do plano espiritual. As relações entre a dimensão física e a dimensão espiritual sempre existirá. Então, a gente fica com esse pensamento aí por hoje, né? E seguimos na próxima semana, falando agora de mediunidade, de médiuns, né? Entrando numa outra etapa do espírito que somos. Ok, pessoal? Mais uma vez, obrigado por hoje. Grande abraço a todos.